O Vasco ganhou do Atlético Paranaense ontem. Vamos botar os lances aí. A gente já falou do Vasco, da torcida do Vasco. 2-1, Copa do Brasil. Voltamos a falar da Copa do Brasil. Camisa ali do Pumita. Do Pumita, né? Sim, o Uruguai que fez uma também. homenagem ao esquerdo. Belo gol, inclusive, do Pumita. Você assistiu esse jogo, Facincani? Eu vi uns pedaços desse jogo, sim. Tava E aí? revezando um pouco o Corinthians, né? Mas, enfim, do pouco que eu vi, o Vasco que cresceu também muito mais na base do segundo tempo, nessa empolgação que você falou da arquibancada. O Vasco não fazia um jogo seguro. E o Atlético Paranaense, pra mim, é uma decepção, né? Como o Atlético tem sido volátil, né? Em termos de manutenção de resultado, né? O Canóbio fez um jogo super honesto, é o primeiro gol do Christian, que a gente falou que estava ali na posição que poderia ser do Eric, o Eric aproveitado em outra função. Mas o Atlético Paranaense achou que com 1-0 ele deixaria o Vasco se desesperar para buscar o jogo só no contra-ataque. Então o Atlético, para mim, se recuou demasiadamente no jogo e ele passou também a chamar o Vasco. Aí você chama o Vasco para o campo ofensivo. Pode ver, a partir do gol do Atlético, o Vasco começa a alugar o campo ofensivo. E aí é lógico que com a empolgação da torcida, bola aérea, levantamento, pressão, o Vasco vai buscar a virada dentro de casa, como foi no finalzinho do jogo. De novo, final do jogo. De novo no final do jogo. Ou seja, é um time que, pelo menos nisso, ele tem uma valia muito importante. Não, mas de novo, final do jogo eu digo pelo Atlético. Pelo Atlético tomando gol no final Cuca toda hora. Foi embora por causa dos gols no fim. No final. Né? E o Atlético continua perdendo o jogo no final. E o Vasco tem uma coisa. Ele é um exemplo de dedicação até o último minuto. Sim. O Vasco pode faltar às vezes na bola, pode faltar qualidade técnica. O Vasco tem ganhado jogos muito mais nessa base da superação, mas não dá pra falar em absolutamente nada. A sinergia time-torcida, ela funciona. Nesse Vasco funciona. Porque tinha times do Vasco que a torcida apoiava, gritava, se descabelava, e o time era um lixo e não acontecia nada, né? Aí, tanto é que caiu uma série de vezes. Agora, esse time do Vasco não. Ele, pelo menos, responde ao que a arquibancada diz. E aí, com isso, claro, naturalmente, o resultado vai se construindo. Esse Pumita Rodrigues é o seguinte, ele não é um bom marcador. Não adianta falar que ele é um lateral que vai te... Não. Ele é um cara ofensivo. Mas lá na frente ele te ajuda se você tem um jogo propenso a um Vasco que vai buscar um resultado. Tanto é que ele apareceu de novo ali como elemento. Ele faz muitos gols se infiltrando ali nas costas dos laterais adversários. Então é um jogador que ele pode funcionar. Quando a gente brinca sistema com 3 zagueiros, esse é um cara que funciona nesse sistema. Porque ele é um cara que ele vai toda hora te impulsionar ofensivamente. Agora... ao mesmo tempo, né? O Vasco tem um problema. É o que eu falo, o miolo de zaga. Se o Vasco acertar o miolo de zaga, e é o que faltou na janela agora, buscar 2 contratações melhores de zagueiros, esse time podia estar tomando menos gols, sofrendo menos nos jogos e talvez até buscando resultados com mais tranquilidade. A dupla de zaga do Vasco é problemática, né? O Maicon e o Léo Pelé, né? O Léo Pelé não me parece um mau jogador, mas... tá jogando muito mal, tem falhado demais, a torcida tá no veneno com ele. O Vasco pode ter problemas em relação ao seu futuro nas competições e mesmo no Campeonato Brasileiro em função dessa dupla de zaga que não inspira confiança em ninguém. Mas a janela termina agora, né? Ontem, por exemplo, jogou o João Vitor, aquele cara do Corinthians que é um zagueiro limitado e foi expulso também, né? Então, ou seja, o Vasco tem opções de zaga que são problemáticas. Esse João Vitor, que era do Corinthians, é fraco. Sim. Só lembrando que o vencedor desse confronto Vasco e Atlético enfrenta o vencedor do confronto São Paulo e Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, tá bom? Por enquanto tá pintando um Galo e Vasco aí. Ô, Michelete, eu mandei, já que nós falamos do esquerdo, rapidamente, eu não sei se você tá com isso pronto. Até uma coisa, só para que eu queria também falar a respeito do Vasco, né? O Vasco contratou o Felipe Coutinho, que não aparece, né? Machucou. Tá machucado, não joga. O Felipe Coutinho só acertou com o Vasco também condicionado à contratação de outros 2 jogadores que não jogam. O Souza e o Alex Teixeira. Estavam no banco ontem e não entraram em campo. O Alex Teixeira já passou a temporada passada, retrasada? Sim, mal. Foi uma negação. O Souza tava jogando na Turquia longe. O Souza já não é mais um jogador. Muito longe. Não, ele no auge dele aqui no Brasil, ele jogou já não demais. Era. Não era grande coisa também. A primeira temporada do Vasco foi bem. Depois ele vai pro São Paulo. Agora, veterano, não sei se ele consegue render o que o Felipe Coutinho imagina que ele possa render. Entendi, né? Então, assim, o Vasco tem esses pequenos problemas, às vezes, sabotam a evolução de um time que você vê que tá tentando crescer. Como é que você contrata um jogador ídolo, Felipe Coutinho, lindo, maravilhoso, mas o cara também tem que
ter fisicamente o preparo pra jogar. E outra coisa, o cara não pode exigir, eu preciso contratar o Alex Santana, eu não vou contratar, amigão, então não vou, então não vem. Então não vem. Bom, sabe, não pode ser balcão de negócios, cara, dessa forma, pelo amor de Deus, cara. Falado do Vasco, parabéns ao Vasco pela vitória.